Olá, pessoal. Não vai ser o Darth Vader que vai dar aula pra vocês, não. Vai ser eu mesmo, tá? Não se assustem. Então, a gente tá aqui, né, pra mais uma aula que eu vou gravar. Acho que aquela lá teve até bastante gente que assistiu. Espero que vocês tenham conseguido entender muito bem. Espero que vocês estejam bem na casa de vocês. Que, apesar de tudo que tá acontecendo, tá tudo certo na casa de vocês. Qualquer coisa, se precisar conversar também, pode mandar mensagem. E então, olha, bem-vindos ao segundo bimestre. A gente vai começar aqui com a matéria do segundo bimestre e, e assim, vocês receberam a apostila do segundo bimestre. Espero que assim, quem não recebeu ainda, pode ir na escola retirar, mas antes tem que falar com a Dani. Então, manda uma mensagem pra Dani, pergunta que dia que tá aberto, que dia que pode ir, e aí pode buscar os materiais do segundo bimestre lá. E as aulas que eu for apresentar aqui, vocês vão acompanhando com a apostila. Se faltou alguma coisa da apostila do primeiro bimestre, para não ficar confusão de uma apostila, outra apostila, a gente faz uma revisãozinha. Se eu precisar de alguma coisa da apostila lá do primeiro bimestre, eu insiro nessas aulas aqui, um slide, alguma coisa, faço uma revisão sobre isso, tá? E eu pretendo, para semana que vem, fazer um plantão de dúvidas. Semana que vem, algum dia, eu vou marcar com os outros professores pra gente não coincidir os horários, né, pra não bater. E aí eu marco um dia e um horário, assim, eu deixo um período, assim, vocês podem entrar ou no Google Meets ou no Teams, eu deixo o link no grupo da sala de vocês e vocês podem entrar lá pra gente conversar um pouco, vocês tirarem dúvidas ou só pra bater um papo, né? Eu tô com saudade de vocês, tô com saudade de dar uma aula de verdade na sala de aula. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui o meu rostinho aqui embaixo pra não parecer que minha voz tá vindo além, né? Eu não sei se... Eu acho que eu vou encolher mais um pouquinho aqui. Deixar talvez menorzinho assim, pra não ficar em cima de algum slide, tá? Só pra... Tá aí. Então vamos começar essa próxima matéria. Então, essa matéria aqui já é a primeira que aparece na apostila de vocês. Tá tema 2, mas esse tema 2 é porque é continuação da primeira apostila lá, que era de circuitos e a eletricidade no dia a dia, né? Então aqui tá meu e-mail, vocês já têm meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por e-mail, mas eu aconselho que use outros meios. O e-mail eu não olho todo dia. Se vocês tiverem alguma dúvida assim mais urgente, pode mandar pelo WhatsApp, pelo grupo da escola, pelo grupo que a gente tem juntos também, tá? Então, a matéria agora desse segundo bimestre é campos e forças eletromagnéticas. A gente vai começar aqui falando de magnetismo e depois a gente vai falar um pouquinho mais de outras coisas, tá? Então vamos lá. Para vocês acompanharem essas aulas, vocês pegam o caderno do aluno e lá nas páginas, essa aula aqui, a gente vai ver as páginas 23, 24, 25 e 26, tá? E os exercícios que aparecerem nessas páginas também. Então, ó, minha gatinha ali deu uma trombada. Gente, é complicado a gente falar sozinho com o computador, os gatinhos ficam brincando na hora da aula, isso não acontece na sala de aula. Então vamos começar a falar de campos. Campos, gente, é um conceito que é muito importante para a física. Sem ele, vários fenômenos iam ficar sem uma explicação mais completa, tá? Então, a grosso modo, então vamos começar assim, uma visão mais geral, depois a gente vai fazendo mais específico. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que um campo é uma perturbação no espaço causada por um corpo, um objeto, alguma coisa assim, tá? Então, alguma coisa que ocorre no espaço ao redor desse corpo. Então, vamos pensar assim um exemplo bem simples primeiro. Então, imagina que alguém passou bastante perfume. Uma pessoa passou bastante perfume. O perfume começa a exalar ao redor da pessoa. Então, imagina que o que está em volta dessa pessoa seria um campo de perfume, porque está espalhado em todas as direções aqui. E esse campo, as características desse campo de perfume seriam quais, né? Quanto mais próximo uma outra pessoa tiver dessa pessoa que passou perfume, mais forte, né? Mais intenso vai sentir o perfume. Tá? Outra característica que precisa ter é que a pessoa
que está se aproximando desse campo precisa ter olfato, senão ela não vai sentir o perfume. Então tem que ter essas características, tá? Só que, diferente dos campos que a gente trata em física, o campo de perfumes, ele exala o perfume através de moléculas, que essas moléculas que a gente consegue sentir o cheiro dela. Os campos na física não tem, assim, uma entidade física que é responsável por esses campos. Tem a gente chama de algumas partículas virtuais, mas elas não existem realmente. Mais pra frente a gente fala mais sobre isso, tá? Então, no campo de perfume, né, tem essas características. Então, vamos tentar dar uma generalizada mais no conceito de campo. Então, o campo, na verdade, ele é uma grandeza física que vai possuir um valor associado em cada ponto do espaço, como esse campo de perfume. Por exemplo, quem está mais longe ia ter um valor menor do que a pessoa que está mais perto de quem passou o perfume. Então, cada ponto tem um valor. Desculpa, gente. A gente tem vários tipos de campo, né? A gente pode considerar o campo gravitacional da Terra, que também é uma perturbação um pouco diferente, né, de um campo elétrico, por exemplo, mas o campo gravitacional da Terra, ele é sempre atrativo e só sente um campo gravitacional quem tem carga. Nós podemos ter também um campo de temperaturas. Aqui está mostrando a temperatura dos oceanos. Então, cada cor representa um certo valor. Aqui embaixo tem uma escala, né? Então, isso aqui é um campo de temperaturas. A gente pode ter também um campo magnético. E também podemos ter o campo elétrico. Então, esses são só alguns exemplos de campos que a gente estuda em física. Vamos falar especificamente do campo magnético. Então, aqui tem uma representação de um ímã com as linhas de campo, tá? O campo ao redor desse ímã, ele se comporta dessa forma. Mas como é que a gente sabe disso? Se a gente colocar um ímã embaixo de uma folha de papel, por exemplo, um papel sulfite, e encher de limalha de ferro, né, tipo lasquinhas de ferro, e dar uma chacoalhada, elas vão se orientar exatamente como está esse desenho. Então, isso daqui é uma coisa que não é real, mas causa efeitos reais, tá? Então, o campo magnético, ele tem algumas características, né? Um ímã, por exemplo, né? Aqui o ímã, ele vai ter um polo norte e um polo sul. A gente diz que os ímãs têm 2 polos. Esses polos, quando eles têm nomes diferentes, eles se atraem. Por exemplo, o polo norte sempre vai atrair o polo sul. Então, nomes diferentes se atraem, né? Os opostos se atraem. E se eles tiverem nomes iguais, eles se repetem. Por exemplo, o polo norte ele vai repelir outro polo norte. Se eu colocar outro ímã aqui, ele vai se repelir. O polo sul, se eu colocar um outro ímã com o polo sul nessa direção, ele também vai se repelir. Só vão se atrair se os polos forem diferentes, tá? As linhas de campo, como vocês podem ver, que são essas linhas desenhadas aqui, elas saem do polo norte, e entram no polo sul. Então, todas elas saem do polo norte e entram no polo sul. Essas aqui que a gente não tá vendo, tá fazendo uma curva maiorzinha aqui, tá? Então, essa também é uma característica. E uma coisa que é muito, muito, muito importante é essa inseparabilidade dos polos, né? É um nome bem grande para dizer que não tem como separar os polos de um ímã. O que acontece, por exemplo, eu tenho um ímã e de repente eu corto ele no meio. Eu não vou ter um pedaço, metade dele só com o polo norte e a outra metade com o polo sul. O que vai acontecer é que vai ter 2 outros ímãs, né? Essa metade aqui que eu cortei, ela vai continuar tendo um polo norte e um polo sul, e essa outra metade vai ter também um polo norte e um polo sul. Aí eu não acredito nisso, vou cortar o ímã de novo. Cortei de novo, agora vai ter só um norte e um sul, né? Mas não é isso que acontece, de novo. A metade daqui, ela vai ter um polo norte e um polo sul. E essa outra metade desse lado também vai ter um polo norte e um polo sul. Cortei de novo, a mesma coisa vai acontecer. Então, não tem como eu ter um monopolo magnético. Eu nunca vou ter um objeto, alguma coisa que só tem o polo norte, que só tem o polo sul. Eu posso ter isso com carga elétrica. Eu tenho uma carga elétrica só positiva. Eu posso ter uma carga elétrica só negativa. Ou um corpo que está eletrizado só positivamente. Mas ímãs nunca. Os ímãs, polo norte, polo sul, eu posso ir repartindo esse ímã até sobrar uma única partícula. Essa partícula vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Então, não tem como separar os ímãs. Uma outra coisa assim, que é bem interessante é o campo magnético da Terra, tá? Aqui está representado
como se tivesse um ímã dentro da Terra, gente, mas não tem um ímã dentro da Terra. O que acontece é que o núcleo da Terra, ele é feito de ferro, e esse ferro, como está se movendo, cria um campo magnético aí, tá? Só que não é um ímã, a gente só deixa assim um desenho de um ímã para poder entender melhor o campo magnético do nosso planeta. Então aqui, a gente pode concluir o quê? Vamos representar aqui em cima é o hemisfério norte do nosso planeta, aqui embaixo é o hemisfério sul. A Terra, ela tem uma certa inclinação no eixo, vocês estão vendo aqui, ó, ao invés de estar retinha, ela não gira exatamente retinho assim, ela tem uma certa inclinação. E aí, como a Terra tem esse campo magnético, ela também tem algumas propriedades, igual o ímã. A Terra também, ela tem dois polos, né? O polo norte e o polo sul geográficos, que é esse aqui, ó. O polo norte fica no hemisfério do... apertei sem querer aqui. O polo norte fica no hemisfério norte geográfico. O polo sul geográfico fica no hemisfério sul. Então, nós temos esses dois polos aqui geográficos. A Terra também tem dois polos, um norte e um sul, magnéticos, tá? Então, é como se tivesse um ímã aqui e tem o polo norte e o polo sul aqui também, magnéticos. Só que o que acontece é que os polos eles não se coincidem. O polo norte magnético, ele não é o mesmo que o polo norte geográfico, tá? O polo sul magnético não é o mesmo que o polo sul geográfico, então eles não coincidem, é sempre o contrário. Se eu usar uma bússola, a bússola ela tem um ímã dentro dela, né? A agulha da bússola é um ímã, ela está imantada, né? A bússola, né? A agulha da bússola sempre vai apontar para o polo sul magnético. Porque a pontinha da bússola ali é como se fosse um ímã e a ponta dela é o polo norte. Então, lembra, polos com nomes diferentes eles se atraem. Então, o polo norte da bússola vai ser direcionado para o polo sul magnético da Terra. Tá? Só que o polo sul magnético da Terra é o norte geográfico. Por isso que a gente diz que a bússola sempre aponta para o norte. Então, o polo norte da bússola vai apontar para o polo sul magnético do nosso planeta, que por acaso é o polo norte geográfico. Tá? É meio confuso, mas se vocês lerem com calma, vocês vão acabar entendendo, tá? Então, por isso dá pra gente usar uma bússola, tá? Por causa desses campos magnéticos aqui. E a gente vê que, lembra que as linhas de campo saem do polo norte magnético, né? E elas entram no polo sul magnético. Então, as linhas de campo do nosso planeta, elas saem lá do polo sul geográfico e vão entrar no polo norte geográfico, que é o contrário magnético, tá? Então, vamos imaginar assim, se a bússola, né, aqui está representada só pela agulha dela, ela sofre um desvio no campo magnético da Terra, ela também vai sofrer um desvio se eu colocar ela perto de um ímã, não só o campo magnético da Terra. Tá? Então aqui é um ímã, né? O polo norte, as linhas de campo saem do norte e entram para o sul. Se eu colocar uma bússola bem aqui, ó, nesse ponto, para onde que as linhas de campo sairiam aqui? Aqui não está desenhado, mas se eu fosse desenhar, a linha de campo começaria a sair por aqui, ó. E ela ia fazer uma voltona até entrar aqui, né? Então, o norte da minha bússola, que está representado aqui em vermelhinho, vai sempre apontar para o sentido que está indo para o polo sul, tá? Então, vamos ver essa outra bússola aqui. Imagina que eu coloco nessa posição. Nessa posição, vamos olhar lá. As linhas de campo, elas estão sofrendo fazendo mais ou menos uma curvinha aqui. Então, se eu colocar essa agulha pertinho nesse ponto, o que vai acontecer? O polo norte vai apontar para o sentido que está indo para o polo sul. Então, essa linha estaria indo mais ou menos para cá antes de fazer uma curva, é assim que a bússola vai apontar. E assim por diante, se eu colocasse uma bússola aqui, ó, exatamente aqui no meio, para onde estaria apontando o polo norte, né? Então, o polo norte dela, que é essa parte vermelhinha, ia estar apontando para a direita aqui, como se ele estivesse aqui, tá vendo essa setinha? Se eu colocasse a bússola aqui, a parte vermelha ia estar apontando para este lado de cá. Tá? E assim por diante, dá para vocês fazerem isso em todos os lados de um ímã. Se eu tô aqui, ó, tá bem apontada para o polo sul magnético aqui. Então, o norte da minha bússola vai apontar direto para cá,
porque aqui é o Polo Sul, tá vendo? Se tiver uma linha de campo, ela estaria entrando exatamente aqui nesse ponto, tá? Então, isso aqui vai ser muito importante para a aula seguinte, tá? Então, se vocês não entenderem isso aqui direito, dá uma revisada nessa parte que eu disse, dá uma lidinha na apostila e aí tira as dúvidas na semana que vem, tá? Na apostila de vocês, tem aqui, ó, um texto que vocês podem clicar no link, vocês não vão clicar na apostila, né, que ela é física. Mas eu coloquei o link aqui nos meus slides, eu vou disponibilizar o slide para vocês, e aí vocês podem entrar nessa página. Eu tentei, gente, copiar essa matéria para um documento do Word, mas como é de um jornal, né, do Estadão, eles não permitem que a gente copie o que está escrito ali, a não ser que eu ficasse digitando toda a matéria e ia perder muito tempo, tá? Aqui, essa notícia está dizendo está falando sobre bactérias magnéticas, quase que eu confundi tudo aqui. Que assim, tem uns cientistas que são brasileiros, né, da Universidade do Rio de Janeiro, que estão lá na Antártida. Eles estão fazendo pesquisa com algumas bactérias que têm em sua composição alguns materiais que são a magnetita, que sente o campo magnético da Terra, tá? Não só as bactérias, mas, por exemplo, os pássaros. Aqueles pássaros que voam para o sul no inverno, eles têm no cérebro dele algumas partículas que são imantadas, né? Compostas de magnetita, que é o imã natural. E é por isso que eles conseguem se localizar. Como que eles sabem para onde é o sul? Então, eles têm uma espécie de um imãzinho minúsculo no cérebro deles, né? Que eles conseguem se localizar desse jeito. Então, alguns animais têm essa característica, essa vantagem de conseguir sentir o campo magnético da Terra, apesar do campo magnético da Terra não ser tão grande assim, tá? Então, se vocês quiserem ler, é uma curiosidade, é uma coisa bem interessante. Outra coisa aqui, olha, que assim, oriunda do campo magnético da Terra são as auroras polares, né? Isso aqui não tá na apostila de vocês, mas eu acho que é uma coisa muito interessante pra gente falar e pra deixar de lado. Não tem na apostila, mas é muito legal isso. Então, as auroras polares, né, que elas acontecem nos polos da Terra, né? A aurora boreal é que acontece no hemisfério norte. A aurora austral acontece no polo sul, mas todas elas são auroras polares, tá? Então, como que acontece uma aurora polar? O que isso tem a ver com o campo magnético da Terra? Então, imagina assim, ó. Tem aqui, tá em inglês essa figura, mas a explicação vocês vão entender. Aqui tá a Terra. Aqui tem o campo magnético da Terra, representado aqui, né, pelas linhas de campo. E o Sol, ele libera no espaço algumas partículas ionizadas, que são chamadas de vento solar, solar wind. Esse vento solar traz essas partículas ionizadas, tem partículas sem carga também, mas a maioria dessas partículas elas têm carga elétrica. Partículas ionizadas, elas são ou com carga positiva ou com carga negativa. Então, elas têm carga elétrica. Então, as manchas do Sol são o que espelha esse material para o espaço, tá? Então, quando tem um período de maior atividade solar, acontecem mais auroras na Terra. Então, o vento solar está representado por esses pontinhos amarelos aqui, né? Esse tracejado amarelo. Então, ele vem viajando, né, por todo o espaço e chega até próximo à Terra. Quando ele chega próximo a um campo magnético, todas as partículas que são eletricamente carregadas, que têm carga elétrica positiva ou negativa, elas sofrem um desvio no campo magnético. Então, o campo magnético da Terra é responsável por desviar essas partículas, tá vendo? A maioria delas desvia aqui. E isso é muito bom, porque se não existisse o campo magnético da Terra, nosso planeta já não teria mais atmosfera numa hora dessa, porque essas partículas ionizadas iam retirando, levando embora toda a nossa atmosfera, como aconteceu com Mercúrio. Mercúrio não tem um campo magnético. Então, o vento solar... vamos voltar lá. O vento solar já varreu completamente a atmosfera de Mercúrio. Agora, alguns outros planetas têm um campo magnético. A Terra tem um campo magnético. Júpiter tem um campo magnético muito forte. E acontece auroras polares lá em Júpiter também. Eu deveria ter colocado uma imagem de uma aurora em Júpiter. Mas aí, como é que elas acontecem? Se todas as partículas são desviadas, e daí? Algumas partículas, a maior parte das partículas são desviadas, mas algumas conseguem entrar e ficam presas nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Que aqui
as linhas de campo são mais frágeis. Aqui vocês estão vendo que tem muito mais linhas de campo. Mas nos polos, olha aqui, parece que tem menos linhas de campo. Então, algumas partículas ionizadas, elas conseguem ficar presas aqui. Elas não chegam até a superfície da Terra, mas ficam aqui numa certa altura. Eu não lembro se é na estratosfera, agora qual é essa altitude, não vou me lembrar exatamente. Mas essas partículas que ficam aprisionadas aqui, elas interagem com as partículas da nossa atmosfera. E nessa interação, elas produzem aquelas cores. Então, dependendo de qual partícula que foi aprisionada aqui e com qual partícula da atmosfera elas interagiram, a gente pode ver uma cor diferente, uma cor verde, uma cor... Acho que o mais comum é o verde. Acho que para ter aquele tom mais lilás, mais roxo, acho que tem que ser talvez uma partícula do vento solar que tenha muito mais energia, né? Então, é assim que se formam as auroras polares. Eu devia ter pedido isso como trabalho, né? Então, as partículas que ficam aprisionadas aqui, elas interagem com as partículas da nossa atmosfera e por isso que a gente vê aquele espetáculo. A gente vê não, a gente vê só em foto, né? Vê aquele espetáculo de cores, né? Algum dia eu ainda vou conseguir ir para um país que eu consiga ver uma aurora. Provavelmente vai ser um lugar bem frio. Então, é assim que acontecem as auroras polares, tá? Por causa do campo magnético da Terra, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Para essa semana, que a gente está considerando assim, que toda quinta-feira os professores de ciências da natureza e matemática vão enviar atividades para vocês, ou aulas, e durante uma semana vocês vão fazer essas atividades, tá? Eu só não mandei no dia 11 porque foi feriado, não ia mandar coisas no feriado, tá? Então, dessa semana aqui, do dia 11 até o dia 17, que é quarta-feira, vocês vão acompanhar essa apresentação, né? Se vocês já chegaram até aqui, já acompanharam, e fazer os exercícios que estão nessas páginas aqui, 23, 24, 25 e 26. Não tem exercício em todas as páginas, tá, gente? Coloquei todas aqui, vocês olhem quais tem exercício e façam. Só que esses exercícios, vocês não precisam tirar foto da apostila ou do caderno, não precisa me mandar nada nessa semana. Na semana que vem eu vou dizer o que é para vocês fazerem, tá? Então, como esse vídeo ficou maior do que eu pretendia, como é a introdução à matéria, então ele acabou ficando um pouquinho mais extenso. E por causa disso, eu não vou passar um formulário para vocês essa semana. Então, semana que vem, se preparem que aí vocês vão ter que fazer uma atividade que a gente precisa de nota, né? Então, é isso. Na semana que vem, a gente vai marcar um dia para fazer um plantão de dúvidas para vocês poderem esclarecer qualquer dúvida. Deixa eu voltar aqui. Para vocês poderem esclarecer as dúvidas que vocês têm, o que vocês conseguiram ou não fazer da apostila, que partes que eu expliquei que não ficaram muito claras, ou qualquer outra curiosidade que vocês tenham. Se vocês têm alguma curiosidade que vocês já ouviram falar que tem a ver com campo magnético, pode perguntar. Tem um filme que é legal, agora não, acho que é O Núcleo, chama O Núcleo. Ele fala sobre o campo magnético da Terra, que o campo magnético da Terra está falhando, e aí começa a acontecer uns efeitos bem interessantes no nosso planeta. Não muito bons, mas interessantes, tá? Então, se alguém quiser assistir, pode assistir. Não é filme chato, tá, gente? Acho que vocês me conhecem, sabem que eu gosto de filmes legais. E não ia indicar algo que fosse muito chato. Então é isso. Para essa semana é só isso aqui. Vocês vão ter mais notícias no decorrer aí dos dias e a gente vai se falando, tá? Então, bom final de semana, bom restinho de semana. Fiquem bem. Até a próxima. Beijão.